É a nossa primeira aula sobre pneumatologia. Que bom estarmos novamente aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. A todos os professores e aqueles que amam o Ministério Infantil e sabem do valor de levar a Palavra de Deus ao coração de uma criança. Vamos fazer uma oração? Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Senhor, nós queremos aprender mais a Tua Palavra e hoje estaremos estudando sobre o doce e amado Espírito Santo. Nos orienta cada dia. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos estar falando sobre o Espírito Santo uma pessoa. O Espírito Santo, pelos seus divinos atributos, títulos, símbolos e obras, é Deus perfeitamente. Ele é Deus assim como o Pai, Ele é Deus assim como o Filho. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. A doutrina do Espírito Santo é chamada nos estudos teológicos de pneumatologia, procedente de 3 termos gregos: pneuma, espírito, ágios, santo, e logia, estudo. Porém, o termo preferido dos estudiosos da Bíblia é aquele que procede do texto de João 16:7, paracletologia, ou a doutrina do Consolador. A palavra paráclito procede de 2 palavras gregas, para e kaleo, chamada literalmente alguém para estar ao lado do outro, para ajudá-lo. Portanto, 2 atividades divinas são atribuídas ao Espírito Santo: Consolador e Advogado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são claramente distinguidos um do outro na Bíblia, de tal forma que as 3 pessoas não se confundem uma com as outras, mas atuando com o mesmo objetivo, em unidade. Tem a mesma essência. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. São verdades bíblicas que transcendem a razão humana e as aceitamos alegremente pela fé. Se por um lado Deus, Criador e Pai, o Filho se revela e age como Salvador, o Espírito Santo se manifesta como aquele que conduz o homem a Cristo. Como Deus, Ele é eterno, onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia mostra o Espírito Santo atuando como um ser divino do Gênesis ao Apocalipse. Muitos ignoram que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Acreditam que seja uma força impessoal, uma influência ou um sentimento positivo. A Bíblia nos proporciona diversas referências que mostram
a pessoalidade do Espírito Santo. Ele fala, direciona, revela, testifica, se entristece, tem vontade, pode ser resistido, ofendido. Ele oferece suas virtudes, nos ajuda em nossas fraquezas. O Consolador também é conhecido como Espírito de verdade, Espírito de amor e poder, Espírito de sabedoria e revelação. Falamos sobre o Espírito Santo como pessoa, agora a divindade do Espírito Santo. Além de ele ser uma pessoa completa e perfeita, é o Espírito Santo também divino. Assim como nos apresenta a Bíblia, ele atuou em todos os atos divinos, pois divino ele é. A Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. No mundo, sua atuação é visível, a começar pela criação. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Envias o teu Espírito. Salmos 104:30. Envias o teu Espírito e são todos criados. E assim renovas a face da terra. No plano da salvação, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação de Israel e inspirou os profetas. O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo. O Espírito Santo desperta o pecador para a necessidade de salvação. O Espírito Santo opera na pregação da palavra de Deus, vivificando a palavra, tornando-a compreensível. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado, fazendo-o sentir remorso e tristeza e levando-o ao arrependimento. Tendo um coração purificado pela fé, o pecador recebe poder para ser feito filho de Deus. O Espírito Santo dá certeza da salvação, justificando com o seu Espírito que agora ele é filho de Deus. O Novo Testamento registra o início da dispensação do Espírito. Começou a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos cristãos. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. Desde o Éden até hoje, Deus tem desejado a comunhão com a humanidade. Romanos, capítulo 8, versículo 27,
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo habita no salvo. O corpo do salvo passa a ser templo e morada do Espírito Santo. O salvo tem certeza que tem este selo, porque o Espírito testifica com o seu Espírito que ele pertence a Deus. O Espírito Santo capacita o cristão para ser instrumento de Deus. Ele impulsiona o cristão a orar. E a oração abre a porta para o batismo com o Espírito Santo, pois ele é dado aos que pedem, aos que buscam. Este é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Ao ouvirem o Senhor anunciar a sua ascensão, os discípulos ficaram preocupados. Quem haveria de ajudá-los? O Mestre aquieta-lhes o coração. Contamos com a doce presença do Espírito Santo. Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O doce e amado Espírito Santo está conosco. Você tem sentido a meiga presença do Consolador? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Muitos símbolos são usados pela Bíblia a fim de revelar a magnitude das ministrações do Espírito. Tome cuidado para não ir além do que o símbolo representa. Caso você tenha dúvida como interpretar os símbolos, consulte a obra Hermenêutica Fácil e Descomplicada da CPAD, páginas 218 a 236. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. A Bíblia e os símbolos. A palavra de Deus é rica em imagem simbólica. Por isso precisamos de hermenêutica e da exegese, para termos uma compreensão real e correta dos textos bíblicos. Muitos, por desconhecerem essa linguagem, acabam criando e atribuindo figuras e símbolos impróprios ao Espírito Santo. Para se compreender os símbolos, é necessário interpretá-los dentro do seu contexto de origem. Jesus utilizou alguns símbolos. O Mestre utilizou-se dos símbolos para ilustrar verdades espirituais a respeito da sua missão na Terra. A própria Bíblia, a palavra de Deus, é representada por vários símbolos: espada, lâmpada, alimento, leite e mel. Deus, no Novo e no Antigo Testamento, sempre usou símbolos para deixar sua palavra bastante clara,
para que você saiba qual é a intenção dele, para que você saiba qual é a característica, o poder, a grandeza que ele tem, que Jesus tem, que o Espírito Santo tem. Os símbolos vieram para trazer luz ao nosso entendimento, trazer clareza sobre a Bíblia. Não foi Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo quem escreveu a Bíblia, mas ele inspirou homens para que escrevessem, e esses escritores usaram os recursos da época. A água é símbolo do Espírito Santo. Assim como a água limpa, o Espírito Santo também tem poder de limpar. Se a água purifica, o Espírito Santo também tem o poder de purificar. Se as plantas precisam de água para crescer, produzir o fruto, nós também precisamos do Espírito Santo para produzir em nós o nosso comportamento, bons frutos. Assim como a água dá vida, o Espírito Santo também dá vida. O vento é o símbolo do Espírito Santo. O vento, nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir. Assim como o Espírito Santo, a gente não consegue ver, mas podemos senti-lo dentro de nós, atuando em nós e através de nós. Quando estamos no calor, passa aquela brisa, aquele vento, e é uma alegria. Assim também o Espírito Santo, podemos sentir falando conosco dentro de nós, nos orientando, nos consolando, nos fortalecendo. Então, não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos sentir a sua grandeza e o seu mover. O Espírito Santo age constantemente para que possamos estar em paz, tranquilos, para que a nossa alma possa estar refrigerada. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi percebido como um vento. O vento é importante para a polinização. É consequente fecundação das flores, tendo como resultado a frutificação. Assim também o Espírito vivifica. O fogo é símbolo do Espírito Santo porque ele aquece. Quando você está com frio, que você vai para junto de uma fogueira, você é aquecido. De tal forma, quando você está frio, não quer ir para a igreja, está desanimado, não quer participar da escola dominical, então você se aproxima do Espírito Santo, ele te aquece. Você começa a ter fogo da alegria, disposição, coragem, porque você é aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Mesmo que a frieza espiritual queira se aproximar da gente, o fogo do Espírito Santo nos aquece. Assim como o fogo te traz luz, o Espírito Santo também te traz claridade. Ele ilumina onde há trevas. Não podemos esconder nada da luz. Assim também não podemos esconder do Espírito Santo. O fogo serve também para purificar o ouro. O Espírito Santo de Deus também nos purifica, nos renova, nos restaura. Precisamos convidar o Espírito Santo
para a nossa vida, para que Ele possa queimar toda a fofoca, toda a intriga, toda a arrogância, toda a exaltação e impureza. Que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo em nossa vida, na minha e na sua, no fogo de Deus, queimando toda a impureza. O Espírito Santo não é uma pomba, mas a pomba tem características que o Espírito Santo também tem. A pomba é um animal manso. O Espírito Santo é manso como uma pomba. E o crente que tem o Espírito Santo vai ser nervoso, valente, brigão. Sou crente, mas a minha língua não é. Pode isso? A pomba é um animal puro. Não se alimenta de qualquer tipo de alimento. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, não podemos nos alimentar de qualquer coisa. Tem crente se alimentando com cada coisa que não agrada o Senhor. Fofoca, briga, disse que me disse, mentiras, raiva, conteúdos impróprios de redes sociais. Não porei coisas más diante dos vossos olhos. A pomba também é símbolo de paz. De igual forma, nós precisamos ser pacíficos. Eu preciso ter paz comigo, com meus vizinhos, com meus amigos, com minha liderança, com meus familiares, com as autoridades. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu preciso ter paz com todos. A pomba também é sensível e simples. Nós também devemos ser sensíveis para com o outro e simples. Todas as características que o Espírito Santo tem, nós também precisamos ter em nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo habita em você, você consegue ter essas características. Basta buscarmos a Ele em oração. O símbolo do óleo, unção. Todos os reis e sacerdotes de Israel precisavam receber a unção com óleo. Isto caracterizava que estavam preparados, recebendo a unção de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, para exercer o seu ofício de sacerdote ou rei. A unção com óleo significava que ele estava preparado para exercer a função de sacerdote ou rei. Assim também, João, ele vai dizer que o Espírito Santo é semelhante ao óleo, que ele é derramado em nossa vida e ele nos capacita, nos dá unção, nos dá força e nos dá coragem para fazer a sua obra. Cada um é capacitado por Deus para fazer a sua obra. Não é pelo que a gente quer, é segundo o propósito de Deus que temos a unção do Espírito Santo. O símbolo do selo, ele indica propriedade, posse. Fomos selados pelo Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Hoje, pela fé, somos propriedade particular de Deus. Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, subiremos com Ele, pois o Senhor virá buscar
aqueles que lhe pertencem. Como podemos ter certeza de que fomos selados? Segundo as Escrituras, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que pertencemos a Deus. Não podemos esquecer que o Espírito Santo também é o penhor da herança celestial. É a garantia que receberemos a nossa herança, pois somos co-herdeiros de Cristo. Romanos 8, 17, parte A. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Somente por meio da ação do Espírito Santo, o ser humano pode reconhecer o pecado. O Espírito Santo, ele quer fazer morada na sua vida. Deus nos revela a sua vontade mediante a sua palavra. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Também é o Espírito Santo quem dá entendimento aos homens a respeito das Escrituras. Sem o Espírito Santo, não conseguiríamos entender a revelação do Pai para a humanidade. Foi o agir de Deus sobre os autores bíblicos. Eles compuseram e registraram sem erro a revelação divina aos homens. É o Espírito Santo que nos leva a orar, a jejuar, a ler as Escrituras. Quais são os pecados? Pecados contra o Espírito Santo. Além da blasfêmia contra o Espírito Santo, considerado o mais grave dos pecados, há outras ofensas igualmente graves e seríssimas que podem condenar à perdição eterna. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Encontrava-se o Senhor Jesus numa sinagoga em Cafarnaum, a sua cidade, quando lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Jesus, por sua compaixão, libertou totalmente o homem possesso. Os fariseus alegaram que ele operara tal milagre pelo poder do chefe dos demônios. Era o cúmulo do pecado deles contra o Espírito Santo. Jesus lhes disse: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O dia de Pentecostes, o primeiro derramamento do Espírito Santo naquele dia, foi um acontecimento histórico. Pentecostes era uma das 3 grandes festas sagradas celebradas em Israel. Acontecia 50 dias após a Páscoa. Daí o nome Pentecoste, que quer dizer 50º. Era também chamado Festa das Semanas, 7 semanas após a Páscoa. Dia das Primícias, Festa da Colheita. Esta festa assinalava o término da colheita da cevada. Deus escolheu o dia em que os judeus celebravam a festa de Pentecoste para cumprir o que estava prometido por instrumentalidade de seus profetas.
No dia em que Jesus batizou os primeiros crentes com o Espírito Santo, estavam em Jerusalém para a festa muitos judeus e muitos convertidos ao judaísmo, os prosélitos, procedentes de muitas nações. Dos cerca de 500 irmãos que viram Jesus ressurreto e ouviram o seu chamado para o cenáculo em Jerusalém, apenas 120 deles atenderam. E cumprindo-se o dia, veio de repente do céu um som como de um vento veemente, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Cristo é quem batiza o crente com o Espírito Santo para tornar o crente a sua testemunha. Essa é a grande finalidade do batismo. Muitos hoje não são batizados com o Espírito Santo porque deixaram de buscá-lo. Se por um lado não podemos concordar com meninices, fanatismos, por outro, não haveremos de nos conformar com o mero ritualismo, pois sempre resulta na supressão, na extinção das operações do Espírito Santo em nosso meio. Ficai em Jerusalém.